Pessoal, tudo bem? Vamos seguir aqui. Olha, e nós precisamos de fechar essa semana a questão das equipes. Então encaminha aí, já tem alguns grupos formados para a gente fechar, é muita gente, para a gente conseguir fazer já essa dinâmica prática, para a coisa ficar mais animada, né? Para sair a questão de estar relembrando alguns pontos, mas embora sejam importantes. Semana que vem, então, a minha ideia é já distribuir os casos concretos para cada equipe aí o pessoal vai ter o prazo de uma semana para apresentar a reclamação trabalhista, então tem que ficar muito atento com isso. Para na outra semana eu distribuir para os outros grupos as reclamações e eles vão apresentar a contestação na outra semana. Aí a gente vai reunir, eu quero reunir ao vivo, para a gente trocar ideia como é que vai ser a dinâmica da audiência, para na outra todo mundo participar. É possível, em razão da equipe ser muito grande, ter 2 dias para fazer as audiências, né? Então pode ser feito assim, tá? Eu vou fazer alguns alertas agora, algumas dicas importantes, porque agora nós vamos fazer a reclamação trabalhista, defesa e participar de uma audiência simulada. Então eu vou lembrar alguns pontos aí para você no slide, vou passar comentando para você lembrar e ficar alerta, tá? Para participar da dinâmica. Beleza? Eu não vou ficar aparecendo ali no cantinho para facilitar, para você visualizar melhor aí no slide enquanto eu comento. Beleza? Pessoal, vamos seguindo então aqui nos slides. Lembrando então que aula que vem eu vou distribuir o tipo de ação para as equipes. Então, uma equipe, por exemplo, terá lá uma ação de indenização por acidente de trabalho, outra um problema de terceirização, a outra horas extras, algum desconto indevido. Então, cada grupo vai ter um tema onde ele vai desenvolver uma reclamação trabalhista. E na outra aula, eu vou demonstrar como que ficou distribuído aquela reclamação trabalhista para os outros grupos. E aí a gente vai marcar na terceira aula a audiência. Aí eu vou explicar como é que vai funcionar, tudo bem? Então vamos lá. Vamos aqui seguir, então, como vai ser elaborada a reclamação trabalhista, vai ser o próximo passo na próxima aula. Os grupos que forem elaborar a reclamação trabalhista, olha só, vão observar o artigo 840, vão fazer a exposição dos fatos, igual nós demonstramos lá na primeira videoaula, olha lá, colocar os fundamentos jurídicos e o pedido. No pedido, não esqueça aqui, ó, que eles devem ser com valor determinados. Ó. Então, como nós estamos fazendo, né, uma simulação, vocês vão estipular os valores. Caso contrário, a ação ela vai ser extinta aqui sem resolução do mérito nos termos do parágrafo 3º, ok? Então, quando vocês forem elaborar, de toda forma vocês vão estipular valores, pode colocar valores lá, tá? E se for, por exemplo, acima de 40 salários mínimos, vocês vão calcular, se for acima de 40 salários mínimos, vocês vão colocar lá o procedimento que ordinário. Se for abaixo disso, acima de 2 salários mínimos, vocês vão colocar por procedimento sumaríssimo. Então, quem for elaborar a petição inicial agora, a reclamação trabalhista, fica atento, pode colocar os valores lá que vocês acharem aí, estipulando aí, tá? Não precisa ficar assim 100%. No final, coloca a somatória final e junto uma procuração. Vocês vão ter, então, um dos alunos vão ser advogada ou advogado. Então, você vai fazer uma procuração no nome desse aluno, entende? Juntar junto à petição inicial. Se tiver algum documento que vocês querem juntar para comprovar aí os fatos, vocês podem criar o documento. O que a outra equipe tem que fazer? Impugnar. Se não é verdade, tem que impugnar. Beleza? Então, ok. Vamos seguir aqui. O próximo passo é o que? Essa reclamação trabalhista, ela vai ser, então, protocolada. Como é que nós vamos fazer o protocolo? O protocolo, se for eletrônico, seria lá no site, né, da Poder Judiciário, da Justiça do Trabalho, e você ia peticionar dentro do PJ, do PJI.
Aqui nós vamos fazer uma coisa parecida. Então, vai ser na plataforma aula. Então, quando você postar lá na plataforma aula, aliás, aula, é como se você estivesse postando no PJ aí. Porque, na verdade, você junta a a petição inicial em forma de PDF ou você copia e cola e posta lá. Vou mostrar isso para vocês depois. Mas na nossa simulação você vai postar no aula. Então, próxima aula, eu vou distribuir os grupos para fazer reclamação trabalhista, o pessoal vai elaborar e vai postar no aula. Então, é como se estivesse postando um PJE. E aí, como é que funciona na prática, né? A própria secretaria vai notificar, ou seja, citar a parte contrária para comparecer no prazo de após 5 dias da citação. Então, tem um prazo mínimo. O que acontece muitas vezes é o quê? Que quando você peticiona aqui no PJI, ele já informa a data da audiência para você que ajuizou. Aí outra parte também vai tomar conhecimento. Agora, os outros grupos que vão receber a contestação, aliás, que vão receber a reclamação trabalhista, eles terão, então, no mínimo 5 dias para elaborar. Então, nós vamos ter que designar, então, o prazo de entrega na outra semana, para dar o prazo de 7 dias aí. Tudo bem? Então, é isso. Vamos, então, aqui ver, deixa eu olhar aqui mais algum ponto importante que é bom alertar. Bom, então é isso. Os outros grupos vão elaborar a contestação. Um aspecto que é interessante é que seria possível, por exemplo, você ajuizar uma ação defendendo ali direito de mais de uma pessoa, de mais de um trabalhador, por exemplo, se fosse uma ação trabalhista, né? Imagina que um trabalhador A, um trabalhador B, que trabalham para a empresa C. E os dois não estão recebendo horas extras. Aí os dois procuram o mesmo advogado ou advogada. O que é possível ele fazer? Ele colocar as duas ações na mesma petição. Então ele vai contar a história do A e do B e no final fazer um pedido separado de valor para esse e um pedido para esse na mesma petição. Bom, o certo é que, elaborado ali a reclamação trabalhista e as outras partes terão um prazo para apresentar a contestação, nós teremos a audiência de instrução e julgamento. Mas é possível e ocorrer o fracionamento, que é muito comum, você ter uma primeira audiência de tentativa de conciliação, uma inicial, e depois uma segunda audiência, onde nós teremos a instrução. Tá? Se não existisse fracionamento, tudo vai acontecer em uma audiência só. Mas veja só, quem que tem que estar presente aqui nessa audiência? Né? Se for o empregador, ele pode se fazer representado por um preposto, olha só, aqui no parágrafo 1º do 843, e que esse preposto, segundo o parágrafo 3º, não precisa ser empregado. Cuidado, às vezes você vai estar estudando aí para algum conteúdo mais antigo, ultrapassado, já foi ultrapassada essa discussão aí, tá? Não precisa de ser empregado. O empregado, se ele não poder comparecer, ele pode ser representado, olha só aqui, cadê? Por um outro empregado da mesma profissão, que pertence à mesma profissão, ou um sindicato que representa a categoria. Ele vai lá, avisa da impossibilidade do empregado ter comparecido, e o juiz vai redesignar a audiência, vai ouvir as testemunhas em outro momento, tá? O correto é isso. Bom, agora a sequência do próximo passo, vamos analisar aqui a questão de não comparecimento do reclamante. Vamos lembrar esse ponto aqui, ó. Não comparecendo o reclamante, nós temos, isso aqui é objeto da reforma trabalhista, olha só, em 2017, trouxe aí alguns impactos, vamos lembrar aqui. Então, na nossa simulação de audiência, pessoal,
não pode aí quem for aluno deixar de comparecer sem motivo justificado. Então, só por motivo realmente de doença mesmo, tá? Se não comparecer, não falar nada, nós vamos seguir a audiência lá. E qual vai ser o efeito disso? Olha, nós, nós vamos dar um prazo para ele. Aliás, vamos verificar aqui, não exatamente, tá aqui. E nós vamos dar um prazo para dentro de 15 dias ele justificar legalmente a ausência. Então está aqui no parágrafo 2º. Se o reclamante não comparece, ele tem um prazo então de 15 dias para juntar no processo uma justificativa. Se ele não comparece, então vamos imaginar a audiência aqui, tem 15 dias para juntar. Então é prazo processual, 15 dias úteis. Se ultrapassar desse prazo ele não junta, esse processo vai ser extinto e ele vai ser condenado em custas de 2% do valor da causa. E esse pagamento de custa será condição para ele ajuizar de novo. Então ele vai ter que comprovar o pagamento para ajuizar novamente. Se ele faltar numa segunda audiência ainda, aí nós vamos ter ainda uma peripção de 6 meses. Então ele não poderá ajuizar a ação por 6 meses. Então veja só, a questão do reclamante ficou bem pesado mesmo, tem que ficar esperto. Se for no dia a dia aí, você da advocacia, você tem que orientar o reclamante que ele não pode deixar de comparecer, exceto por um motivo justificável. É um atestado médico, aí nós teremos 15 dias para juntar esse atestado. Agora, imaginar que ele não junte o atestado, ele vai ser condenado em custas de 2%. E outra, ele terá que comprovar esse pagamento de custa para ajuizar novamente. E se ele faltar na segunda audiência, ele vai ter que ficar 6 meses sem poder ajuizar a ação, que é a percepção temporária de 6 meses. Então, você tem que alertar aí no dia a dia, no caso, se for um reclamante. Tudo bem? Tem essas consequências muito sérias aí, né? Bom, vamos lá. Próximo. E se for o caso do reclamado, olha só. Por outro lado, para o reclamado facilitou bastante. Na primeira audiência, se o reclamante não comparece, arquiva e dá custas. Nós teremos custas de 2%, se ele não justificar em 15 dias. Já a reclamada, se não comparecer na audiência inicial ali, primeira audiência, ele teria que estar apresentando a defesa. Se não teve acordo, teria que apresentar a defesa, mais documentos. O que faz, por exemplo, que demonstram a questão probatória. O que acontece? Se ele não comparece, mas comparece o advogado, o juiz terá que aceitar esses documentos, tá? Isso está no parágrafo 5º do 844. Então, imagina que acontece na nossa simulação por algum motivo, cara. E lógico, nós não vamos deixar acontecer isso, né? O reclamado não comparece, o advogado vai pedir realmente para prevalecer aí os documentos que foram juntados, contestação e documentos que foram juntados, junto à contestação, que servem de prova, né? Então você vê que teve uma melhoria na situação do reclamado na audiência, a ausência dele, tá? Bom, seguindo aqui, um outro ponto também importante, né? Nós vamos fazer o quê? O pessoal vai elaborar a reclamação trabalhista, nós vamos encaminhar para o outro grupo, aí eles vão levar a contestação, vão encaminhar para a plataforma também, e eu vou entregar para os grupos. Então, o dia que a gente for simular a audiência, nós vamos simular na plataforma aí, nós vamos criar um link no Google, no Meet, e vamos simular. Então, vocês já deverão já estar com as testemunhas, porque olha só, o reclamante e o reclamado deverão comparecer à audiência já acompanhados das testemunhas. Então, os outros alunos terão já que estar lá, tá? Nesse dia da nossa audiência. Beleza? Então, aí nós vamos fazer o quê? As testemunhas vão ficar de fora do link. Na verdade, vamos entrar todos primeiro no link. E aí eu vou explicar tudo direitinho. Aí as testemunhas saem daquela sala e fica só o reclamante, a reclamada
advogado, advogado ou advogados. Nós vamos ficar ali dentro. Nós vamos iniciar a audiência, aí se for necessário, chama a testemunha. Aí a gente avisa pelo WhatsApp, a testemunha entra. Assim como se fosse uma audiência mesmo, tá? Bom, e aí no dia nós vamos fazer o quê? Eu vou simular no dia, tentar um acordo. Olha só, mas não vai ter acordo, ó, 846. Nós vamos simular o quê? Eu vou propor um acordo, né? Mas vocês vão fazer de conta que tentar negociar, mas não vai ter acordo, tá? Nós vamos fazer uma simulação sem acordo. Teve uma vez o pessoal simulou, já queria fazer acordo para não ter que ouvir testemunha e tudo mais. Não, nessa vez não, né, gente? Porque o objetivo é aprender com a dinâmica, tá? Bom, e aí sim, não teve acordo, qual vai ser a sequência? Nós vamos seguir para a defesa do reclamado. Olha, não vai ter 20 minutos para apresentar, porque a defesa foi apresentada eletronicamente, ó. A defesa foi apresentada eletronicamente. Então, no nosso caso, nós já vamos, o pessoal já fez a reclamação trabalhista, já fez a contestação e já pôs na plataforma aula. No dia da audiência, simplesmente vamos entrar, tentar acordo, simular, fazer de conta, mas não vai ter acordo, e aí o pessoal que fez a reclamação trabalhista já teve acesso à contestação antes. É como se fosse um processo eletrônico mesmo, vai ter visto ali a contestação, tá? Bom, depois disso, um ponto importante é que você não vai ver, você não vai conseguir identificar previsão de reconvenção na CLT. Então você vai lá na CPC e vai pegar 843, tá? Então às vezes nós vamos ter um caso aí na contestação, a hora que você for elaborar, se você inventar de fazer uma reconvenção na história, qual que é a fundamentação? É o 843 que você vai utilizar. Beleza? Então é isso. Bom, terminada ali a defesa, que na verdade já apresentou a contestação, o que nós vamos fazer? Nós vamos ouvir as partes que estão lá dentro, ó, o juiz vai interrogar os litigantes, aí nós vamos abrir prazo para o advogado da parte contrária também fazer perguntas, e na sequência nós vamos chamar os colegas para entrar no link para a gente fazer perguntas para as testemunhas. Joia? E depois no final, antes de terminar, vamos tentar uma outra conciliação. Vamos tentar a conciliação novamente. E por fim, nós vamos proferir a sentença. Nós vamos simular junto ali. Olha, o que seria essa audiência, o que seria decidido aqui, considerando o ônus da prova. Lembrando que antes de proferir a sentença, antes de tentar a conciliação, você pode apresentar razões finais. O que é isso, razões finais? Você vai, de repente, pedir para o juiz para apresentar razões finais em 10 minutos, máximo. Você vai alertar para o juiz algum fato importante que aconteceu na audiência. Imagina que foi um caso de acidente de trabalho e que a parte contestou negando o acidente, que foi culpa exclusiva da vítima, por exemplo, né? Então, e teve uma testemunha que deixou muito claro que não foi erro exclusivo. Foi, por exemplo, um problema de equipamento. Então, nesse momento, você pode registrar, né, nas razões finais que houve a negação da conduta irresponsável, a conduta culposa da empresa, onde foi alegado a culpa exclusiva, porém, testemunha, do Pedro, por exemplo, no seu depoimento, afirmou que existia uma falha de equipamento, manutenção do equipamento, o que evidencia aí a responsabilidade da empresa, o que faz jus ao deferimento dos pedidos. É uma coisa rápida e simples assim, tá? Você não pode ficar ali floreando, porque o tempo é muito curto.
tá? Existe também a prática, existe uma prática comum, quando está muito claro ali no processo o que aconteceu, você não precisa de repente de fazer razões ali, verbais ali. As razões vão ser remissivas. Porque ficou muito claro, o juiz ele já está vendo aquilo, precisa de você ficar falando ali no final da audiência, tá? É muito comum também não fazer em razão disso. Mas você pode fazer quando o fato foi importante, você quer destacar aquilo para o juiz. Bom, e no dia nós vamos fazer, você vai imaginar que você está entrando no link. Como é que é? Você entra numa sala de audiência, olha, você vê o que? O juiz está aqui, ou o escrivão vai estar aqui, ou o escrivão vai estar aqui. Então, se for reclamante, você entra e senta do lado direito. Se for reclamada, do lado esquerdo, né? Então, do lado esquerdo do braço esquerdo do juiz vai estar quem? O reclamante. Se o reclamante for empregado, então senta o empregado aqui. O advogado senta junto à mesa, ó, aqui próximo do juiz, ó. Vai sentar próximo. Porque aí você vai fazer alguma solicitação, alertar o juiz que tem uma perícia, você vai contraditar uma testemunha. Você está próximo do juiz, você faz a pergunta para o juiz repassar para a testemunha. Aqui a pergunta não é feita direta para a testemunha, o juiz ele recebe a sua pergunta e ele refaz a pergunta, tudo bem? Então nós vamos fazer dessa forma. Eu preciso então que até semana que vem ocorra aí essa divisão das equipes para a gente iniciar então as dinâmicas. Combinados? Nós vamos falar na aula que vem, eu vou distribuir os grupos e alertar uma questão de ônus da prova para você ficar esperto na simulação. Fechou? Então é isso. Um abraço aí. Qualquer dúvida, manda aí na plataforma ou no meu WhatsApp. Um abraço. Ok, pessoal, então vimos aí alguns pontos com relação à reclamação, defesa, alguns pontos da audiência, como é que vocês têm que fazer. Então, lembrando, posta aí na plataforma os grupos ou me manda no WhatsApp. Semana que vem, quero que vocês fiquem ligados aí, porque os grupos que forem fazer reclamação trabalhista não podem atrasar para outra semana. Imagina um grupo não entregou nada e a outra semana o outro grupo vai ficar esperando. Então agora tem que ter comprometimento aí na participação, tá? No dia da audiência, então, sem dúvida, né? Tem que estar todo mundo presente. Imagina, a pessoa não veio, não apareceu, como é que eu vou dar pontuação? Ah, o grupo não fez reclamação, não compareceu, como é que eu vou dar pontuação? Então tem que estar envolvido aí, beleza? É prática, né? Joia? Qualquer dúvida, manda aí na plataforma ou no meu WhatsApp, beleza? Forte abraço, saúde aí, fiquem espertos.